No vídeo de hoje nós vamos descobrir algumas péssimas ideias que se tornaram ótimas ideias. Depois da vinheta. Saudações bando de curiosos, eu sou Bruno de Oliveira, o Curioso. Essas são as minhas redes sociais. E se você também é uma pessoa curiosa, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal e ajude o Curioso compartilhando esse vídeo com a galera. Sério, compartilha! Você já teve uma ideia bem tosca e depois pensou, caraca, como foi que eu pensei nisso? Não vai dar em nada. Então, hoje nós vamos provar que às vezes uma ideia bem tosca pode virar uma mina de ouro. A primeira ideia maluca tem a junção de duas coisas que não combinam nada: criança e furadeira. Uma criança com uma furadeira, lá vem, velho. Uma criança francesa de 3 anos de idade, chamada Louis, estava lá de boa, longe dos pais, brincando com uma furadeira. E aí aconteceu o que você já deve ter imaginado. Ele acabou furando o olho sem querer, depois teve vários problemas nos olhos, muitas complicações, até que ele ficou totalmente cego. Mas ao contrário de muita gente que fica se lamentando o resto da vida, entra em depressão, fica lá, meu Deus, eu sou cego, acabou, lamentando a sua dor, aos 13 anos de idade, essa péssima ideia que ele teve de brincar com a furadeira se tornou ótima ideia, porque ele inventou um sistema de leitura que é conhecido até hoje mundialmente. O sistema de leitura em alto relevo. Foi esse guri que inventou. E inclusive o nome desse sistema de leitura recebeu o nome dele, Louis Braille. Olha aí como dá para tirar uma coisa boa em uma situação ruim. A segunda péssima ideia que se tornou ótima vem do ator e político americano Ronald Reagan. Ele considerava um filme que ele fez, esse filme aqui que vocês estão vendo, O Código do Serviço Secreto, um dos seus piores filmes. Ele falava até que queria esquecer que tinha feito esse filme, que o enredo era fantasioso demais. Porém, esse filme medíocre inspirou um jovem de Miami chamado Jerry a ser agente. Sabe aqueles mega fã que tinha pôster no quarto, que queria ser agente por causa do filme? Quero salvar vidas que nem esse ator. Aí vida vai, vida vem. Anos mais tarde, o Jerry estava trabalhando quando se deparou com a situação bem parecida com as situações que ele via no filme. Uma rajada de bala direcionada para o ator e então presidente americano Ronald Reagan. Jerry estava lá, acabou salvando a vida de Ronald Reagan. Ele se abraçou com Ronald. Em meio à confusão, ele conseguiu puxar o presidente ferido para dentro da limusine e aí foram para o hospital e acabaram salvando a vida dele. E como a vida imita a arte, o Jerry acabou salvando ninguém mais, ninguém menos do que o ator, o cara que fez o filme preferido dele, o cara que fez ele ser um agente. E aí depois dessa, com certeza Ronald Reagan passou a amar esse filme. Caraca, esse terceiro aqui tem como título Uma Vomitada Histórica. Então se preparem aí que lá vem história. O cara tava dentro de um navio bastante famoso na época, chamado Mayflower, quando começou a passar mal. E aí o jovem inglês foi pra beira do navio vomitar, fazer o que muitas pessoas fazem. Porém, ele acabou se empolgando tanto ali na hora do vômito que ele se debruçou demais pra fora do navio, caindo na água. Em plena tempestade, só pra dar uma emoção. E aí, se debatendo na água, na confusão, ele deu de cara com um pedaço de cabo que ele se agarrou e esse cabo acabou salvando a vida dele. A tripulação do navio fez um resgate histórico. E aí, como em uma história de amor, dentro do navio tinha uma bela donzela que acabou acompanhando o resgate, se tocou ali com aquele cara que tinha se afogado, cuidou dele e tempos depois eles acabaram se casando. Tudo isso porque o cara foi lá vomitar na beirada do navio e deu merda. Ok, os dois se casaram, tiveram filhos e esse encontro inesperado resultou em 10 filhos. E aí, pessoa curiosa, dentre esses filhos temos figuras que mudaram a história do mundo, como os presidentes Roosevelt,
George W. Bush, George Bush, os atores Humphrey Bogart e Alec Baldwin e também o fundador da Igreja dos Mormons, o Joseph Smith. Ou seja, uma vomitada na beira do navio e uma queda mudou a história do mundo. Na quarta ideia temos um papel que não cola, mas que acabou colando. Eu sei que esse trocadilho é ruim, mas a ideia é boa, calma. Um cientista chamado Spencer, da 3M, decidiu criar um adesivo novo e moderno. Porém, a cola que ele tinha inventado não colou direito, e aí ele acabou largando essa ideia de lado. Porém, o colega de trabalho de Spencer ficou com a ideia do adesivo na cabeça, né? Ficou, caraca, o que a gente pode fazer com essa cola que não cola direito? Até que um dia, na igreja, ele estava lá de boa quando abriu a Bíblia e todos os papéis que tinha, todas as marcações acabaram caindo no chão. E aí na mesma hora ele lembrou da cola que não colava direito. E aí quando ele chegou no trabalho, ele chamou o Spencer para conversar e os dois bolaram juntos uma invenção aí que mudou também a história do mundo. Esses trocinhos aqui, ó, que tem uma cola que cola, mas não cola mesmo assim, só cola, né? Mas assim, não cola. E é patenteado pela 3M. Só para vocês terem uma ideia. Porém, para chegar até isso daqui, ainda durou 9 anos, cara. Para vocês verem como, às vezes, uma ideia, ela tem que ser lapidada, demora um pouco, mas sucesso até hoje, né? O cara que vendia cuecas no meio de um monte de mineradores foi zoado e é lembrado até hoje. Esse caso vocês vão gostar. Um jovem chamado Strauss chegou a São Francisco com o sonho de montar uma loja para vender cuecas, guarda-chuva e lenços, bem no auge ali da corrida do ouro. Vocês já devem saber que não foi uma boa ideia tentar vender cueca e lenço para um monte de macho que tava atrás de ouro, tudo sujo. Sim, zoaram muito ele. Ninguém comprou nada, falaram que ele ia falir. E aí no meio daquele caos, ele olhando pro caixa zerado, ele teve uma ideia. Ele percebeu que os caras que trabalhavam lá na mineração rasgavam muito as roupas. E aí ele usou a estrutura que tinha para criar uma calça feita de lona. E aí deu muito certo e o cara acabou inventando uma peça bastante durável que ficou conhecido no mundo inteiro aí como jeans. E por último, uma péssima ideia bônus. Temos o mofo de ouro. Quero saber dessa história. Alexander Fleming, esse cara aí que vocês estão vendo, estava fazendo um experimento e sem querer, depois de tempos e tempos de pesquisa, ele deixou a janela do laboratório aberta, exatamente no dia em que ele saiu de férias. E aí, pessoa curiosa, ele só percebeu a merda que fez depois que voltou das férias, ou seja, a janela tava lá aberta esse tempo todo. Toda a pesquisa do cara tava tudo infectado por causa do vento que saía do jardim, né? Entrava lá e já era. Porém, no meio da maluquice ali, no meio da raiva, ele parou, sentou para olhar uma das lâminas que ele tinha deixado perto da janela. E aí, já que a merda já estava feita, ele decidiu estudar aquela coisa que tinha acontecido com a lâmina. E aí, durante esse estudo, ele percebeu que o mofo tinha comido todas as bactérias que estavam na lâmina. E a partir daí, a partir dessa vacilada que ele deu, deixando a janela aberta, ele deu um grande passo para inventar uma coisinha chamada penicilina, que mudou bastante a história também da medicina mundial. E você, pessoa curiosa, já teve uma péssima ideia que no final das contas acabou se tornando uma ótima ideia? Quero ouvir, quero ler as suas histórias aqui embaixo nos comentários, ok? Continua aqui no Curioso clicando nesse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E até o próximo vídeo, pessoa curiosa. Tchau!